Pronto. Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso mini curso do software matemática. Queria agradecer a presença de todos e pedir novamente a gentileza de que feche o microfone. A gente pode fazer um esquema parecido com ontem. Quem tiver dúvida, coloca no chat que eu repasso ao professor, às vezes o professor vê também. E desejo uma boa aula a todos. Vou passar a palavra agora para o professor Douglas. Muito obrigado. Bom, então, continuando, dando a gente para o ontem, acho que a última coisa que a gente viu ontem foi resolução de sistemas de equações, né? A gente introduziu o comando solver para resolver equações e eu mostrei lá que a gente também pode colocar vamos dizer assim, um vetor de equações, né? Uma lista de equações ali e o solver também resolve, né? Encontra quais são os valores que satisfazem todas as equações ao mesmo tempo, né? Então, uma funcionalidade gráfica do matemática que auxilia tanto na resolução de sistemas de equações, linear ou não linear, a gente vai ver daqui a pouco quando a gente estiver falando em resolução numérica, é um tipo de gráfico que é o gráfico de curvas de nível. Tá? Então, daqui a pouco eu vou voltar nos sistemas de equações que a gente tinha discutido na aula passada, tendo em vista esse tipo de gráfico que a gente vai ver agora. Né? Então, para a gente desenhar curvas de nível, né, curvas de nível ou mais, né, o comando que a gente vai usar é o contour plot. Né? Esse contour plot ele permite que a gente desenhe curvas de nível, mas mais em geral ele permite que a gente desenhe regiões no plano que satisfazem determinada equação. Né? Se a equação é bonitinha, vai ser curva de nível. Então, por exemplo, né, x ao quadrado mais y igual a zero. Né? Isso daqui é a relação que eu quero que os pontos no meu plano satisfaçam. Né? Então, x ao quadrado, coordenada x ao quadrado mais y igual a zero. Essa é a primeira entrada do contour plot. A segunda entrada é o domínio em x. Né? Preciso falar quem que é o eixo x e de onde eu quero que apareça o gráfico, né, dessa equação, curva de nível dessa equação, e o y. Então, observe aqui, a gente tem uma expressão em duas variáveis, né, um f de xy aqui, por exemplo. Eu estou especificando qual é o nível dessa função aqui, né, então é uma função real, a duas variáveis, estou especificando qual é o nível que eu quero desenhar aqui, e se atentem ao igual. Deixa eu aumentar um pouco aqui, talvez não dá. Se atentem ao igual, como eu havia explicado na aula passada, um único igual, ele tem uma funcionalidade, ele tem a função de atribuir valores, né? E não é isso que a gente quer fazer. A gente está fazendo uma pergunta para o software, né? Quais são os pontos x, y que satisfazem essa igualdade. Então, aqui, o símbolo que eu estou usando é 2 iguais. E, então, daí aqui não tem problema nenhum. Se eu coloco um igual, ele vai falar que não tem como atribuir esse valor a essa expressão. Então, na hora que eu executo esse comando, ele vai desenhar justamente qual é a curva, né, no plano que satisfaz essa equação. Aqui, ele está me dando uma única curva, porque é exatamente a curva que eu estou pedindo o nível, né? Então, isso aqui seria a curva de nível 0 dessa função real aqui. Se por acaso eu não especifico qual é o meu nível, ele plota também, ele me dá um output válido aqui, só que ele vai colocar basicamente um degradê aí de cores para identificar todos os níveis, como é que os níveis dessa função estão sendo deformados aí conforme a gente modifica os pontos aqui do plano. Tá? Então a gente tem essas duas opções, né, para usar o contour plot, que é especificar um nível ou não especificar nenhum nível, e ele me dá essa saída. Né? Então, se a gente voltar
as equações que a gente tinha estudado ontem, né? Então a gente tinha essa equação aqui, solve, né? É um sistema de equações lineares, x mais y igual a 1, x menos y igual a 2. Tenho duas equações, então elas estão colocadas entre colchetes aqui, para especificar qual é a lista de equações que eu quero resolver. Então ele está encontrando valores de x e y que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo, né? Então eu posso usar esse comando contourplot aqui para expressar graficamente a solução desse sistema aqui, simplesmente pegando esse mesmo sistema e colocando dentro do comando contourplot, né? Então, igual ao plot, que a gente pode plotar o gráfico de duas funções ao mesmo tempo, o contourplot também permite que eu plote duas curvas de nível ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu tenho x mais y igual a 1 e x menos y igual a 2. Mesma coisa, que eu estou especificando a lista de funções, e aqui o domínio em x e o domínio em y, né? Então, a hora que eu ploto isso daqui, eu consigo enxergar a interseção entre essas duas curvas aqui, que é justamente a solução do meu sistema. Então, estou retomando um pouquinho a aula passada, só para poder conectar aí com o contourplot, né? Aqui eu tenho um sistema de equações que é não linear, tá? Não tem problema, posso usar o solve aqui também. E o contourplot, ele mostra para mim a interseção aí e o que seria a solução desse sistema aqui, né? Então, eu tenho duas soluções, x menos raiz de 3 sobre 2 e y menos meio, ou x raiz de 3 sobre 2 e y menos meio. Ok? Muito bem. Deixa eu comentar também, usando esses gráficos que a gente acabou de ver aqui, dois comandos que podem ser utilizados de maneira bastante diversa, assim, mas eu vou mostrar como é a utilização deles aqui no contourplot, que é o comando manipulate e o comando show. Eu vou colocar os dois aqui, para a gente não esquecer deles. Tá? Então, o comando manipulate, ele permite que eu manipule comandos do matemática, né? Quando eu tenho um parâmetro que não é numérico, um parâmetro que é um parâmetro simbólico que eu não tenho a priori um valor numérico atribuído a ele. Eu sei aonde que ele pertence, eu sei qual que é o intervalo, né, que ele pode assumir valores, mas eu não tenho a priori especificado qual valor que eu tô interessado, tá? Então, a gente pode utilizar esse comando manipulate para manipular os outputs, né, conforme eu vario esse meu parâmetro, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, ó, esse contourplot. Esse contourplot, eu estava especificando um nível da minha da curva de nível, né, que eu gostaria de plotar aqui. Mas, eventualmente, eu poderia ter um valor, um parâmetro aqui, C, né? Vocês podem verificar que o C está azulzinho aqui, isso significa que ele não tem nenhum valor atribuído a ele. Se eu executo essa linha, eu tenho nada, porque o matemática não sabe qual é o valor de C. Então, eu posso utilizar esse comando manipulate para manipular essa expressão aqui e manipular os meus outputs, né? Qual é a saída do meu dessa linha de comando que eu acabei de colocar aqui, né? Então, ele funciona dessa forma: manipulate. Veja, aqui eu estou colocando um gráfico, tá? Mas aqui pode ser de fato qualquer código. O output não precisa ser um gráfico, pode ser expressões, pode ser equações, né? Você vai manipulando o seu parâmetro, ele vai manipulando as suas saídas, tá? Então, eu vou só usar ele aqui no gráfico, que é mais interessante de se perceber como que o manipulate está agindo. Mas o manipulate, ele manipula comandos, né? Ele manipula expressões aqui, sejam elas
gráficas ou numéricas, analíticas, etc. Então, por exemplo, então, coloquei o manipulate, a primeira entrada dele é todo o código que eu quero manipular, claro, contendo aqui um parâmetro a princípio desconhecido. E a segunda entrada aqui é basicamente de onde a onde esse meu parâmetro vai variar, né? Então, por exemplo, C, e aqui funciona como um domínio, eu preciso colocar o domínio do meu parâmetro. Então, abrir chave, C, identifico qual que é o parâmetro que eu quero variar, vírgula, e coloco o range dele aqui, de 0 a 1, por exemplo, né? Então, o output é basicamente o que a gente tinha, né? A única diferença, ele adiciona essa barra de possíveis valores de C. Então, ele começa, se a gente clica no maisinho aqui, a gente consegue ver qual que é o valor que está sendo atribuído para o C. Como eu disse, o matemático ele constrói gráficos de maneira numérica, né? Ele vai substituindo valores, coloca no gráfico e depois interpola. Então, ele precisa saber qual que é esse valor aqui. Então, agora ele consegue fazer um desenho porque ele está falando, ó, estou começando do C igual a 0. Então, conforme você varia o seu C, ele varia a sua saída. Então, você consegue estudar aí mais ou menos como é o comportamento, por exemplo, dessas curvas de nível, conforme você varia o nível da função que você está interessado, né? Então, aqui o manipulate está fazendo isso, mas a estrutura básica dele, de saída dele, é basicamente essa, sempre. Você tem uma barrinha, mesmo que seja uma expressão aqui embaixo, não seja um gráfico, mas ele sempre vai te dar uma barra, né, com esse controle deslizante aqui, e conforme você mexe esses valores, altera os valores, ele altera a sua saída aqui. Então, esse comando manipulate é sempre bom ter em mente, porque, assim, ele permite você investigar comportamentos de em determinadas situações, né, que você não tem um valor específico do seu C, né? Então, para quem trabalha com bifurcação, fenômenos de bifurcação, isso daqui é bastante interessante para você ter alguma ideia do que está acontecendo, para você criar suas conjecturas aí. Isso daqui é uma coisa, né? A segunda coisa que eu gostaria de comentar ainda, nesse contexto do contour plot, é esse comando show. Então, a gente viu que o plot, né, por exemplo, eu posso plotar duas funções ao mesmo tempo, né? A gente viu isso daí. O contour plot, eu também consigo plotar dois gráficos ao mesmo tempo. Antes de falar do show, só comentar aqui, ó, esse contour plot a gente também tem, se vocês derem uma olhada no help lá do matemática, ele tem infinitas opções para se alterar esse gráfico, tá? Tal como o plot também tinha. Por exemplo, a única diferença aqui, ao invés de você usar o plot style, por exemplo, para mudar a cor, você usa o contour style aqui, tá? O matemático ele tem essa coisa boa, que às vezes você não lembra direito qual é o comando, você lembra como ele começa, mas assim que você começa a escrever, ele já te dá as opções, aí você seleciona. Então, por exemplo, red, né? Posso mudar as cores. Ou, se eu coloco entre chaves, né? Cada entrada aqui se refere à equação específica nessa lista aqui, né? Então, sei lá, red, black. A gente consegue fazer essa manipulação. Bom, a questão aqui é que eu também consigo plotar duas curvas de nível, né, de duas funções distintas aqui. Então, esses comandos de plot, eles funcionam bem para plotar dois gráficos distintos quando eles são gráficos com a mesma característica, tá? Então, por exemplo, o contour plot, você consegue colocar dois contour plots ao mesmo tempo, tá? Mas você não conseguiria usar o plot de uma função e a curva de nível no mesmo gráfico usando um único comando. Isso você não consegue fazer, né? Então, mas talvez, em alguma situação, você teria interesse em mostrar o gráfico de uma função e também a curva de nível de uma outra função no mesmo ambiente, no mesmo plano, né? Então, o comando que auxilia você a fazer isso é o comando show. O comando show ele permite que você junte
distintos gráficos, distintos, isso não precisa ser nem só gráfico ou contour plot, pode ser imagens mesmo. Então, permite que você junte esses elementos gráficos, vamos dizer assim, no mesmo ambiente, né? E coloque tudo um em cima do outro. Então, vamos usar aqui, por exemplo, já no contour plot, esse tipo de contour plot, onde eu especifico um nível, um determinado nível, ele já é um gráfico diferente desse cara aqui. Então, se eu quisesse plotar, mesmo utilizando o mesmo comando, né, se eu quisesse plotar o contour plot em cima desse cara aqui, eu já não conseguiria fazer ele de maneira automática, usando, por exemplo, chaves aqui, né? Então, porque é um gráfico de um único nível, e o outro é um... Né? Só não estou falando besteira aqui. Ele dá um problema aqui. Ele não consegue plotar, utilizando o mesmo comando, né, dois gráficos distintos. Ah, professor, mas eu estou usando o mesmo comando. Tudo bem, mas aqui você tem gráficos de características distintas. Né? Aqui é um único nível e aqui é um degradê aí, que mostra basicamente todos os níveis. O Nilmar, eu estou falando do Manipulate agora, mas é só para já deixar ele aqui na nossa mão para poder utilizar em outros lugares, tá? Então, ele vai aparecer diversos outros exemplos dele aqui conforme a gente for avançando na aula. Mas eu falei ele agora justamente para ter ele como ferramenta para usar em outras situações, tá bom? Ok. Então, aqui são gráficos, né, de características distintas. Então, eu não consigo fazer isso. Vou apagar isso aqui. Mas e se eu quisesse, né? Pô, quero plotar uma curva de nível específica em cima desse degradê aqui, onde tem todas as curvas mais ou menos aparecendo, né? Então, como que eu faço? Eu uso o comando show para poder juntar dois gráficos distintos. Então, aqui eu vou colocar um show. Vou copiar aqui, para não ter que ficar escrevendo tudo de novo. Esse cara aqui. Né? Então, o show pode ter várias entradas. A Marisa levantou a mão. Pode perguntar, Marisa. A Marisa estava se espreguiçando. Viu? O show, então, ele admite várias entradas. E cada uma das entradas pode ser um gráfico, um elemento gráfico distinto, tá? Então, não tem necessariamente a primeira entrada, a segunda entrada, etc. Então, primeira entrada, eu vou colocar aqui o contour plot, né, sem especificar o nível, e a segunda entrada, eu vou especificar o nível do contour plot, igual a 0. Então, aqui, ó, observe que eu consegui juntar dois gráficos. Então, tem esse degradê aqui, e aqui, eu não sei se vocês percebem, mas tem um azul que não existia. Aqui era tudo preto, né? Pô, mas não dá para ver. Então, tudo bem, não tem problema. Você pode vir aqui dentro do contour plot e alterar ele do jeito que você quiser. Contour Style Red. Você consegue colocar ele em vermelho aqui, né? Então, você tem mais ou menos o esboço de todas as curvas de nível e você está plotando uma curva de nível específica, né? Ah, mas eu queria ver como que essa curva de nível ela evolui nesse plano de fundo. Ok. Então, você pode usar o Manipulate. Manipulate permite que você manipule toda a sua linha de comando, toda a linha de comando de fato, do show até o show, o contour plot, o primeiro, o segundo, e todos esses comandos. Né? Então, é a linha inteira. Então, Manipulate. Aqui eu vou colocar o parâmetro, vai ser o meu C, né, que é o nível, como a gente tinha feito lá, e o C varia de 0 a 1. Então, aqui a gente também tem esse cara aqui. Aqui tem uma opção que você dá um play aqui, você consegue fazer uma animaçãozinha do... Só que tem meio que mais...
Com licença, professor. O P está perguntando se o show basicamente sobrepõe as imagens. Essa é a função. As imagens. E essa pergunta é boa, porque você tem que tomar cuidado em como você vai sobrepor as imagens, Pedro. Porque dependendo se uma ficar na frente da outra, ela não vai aparecer. Eu já vou cometer esse erro aqui para a gente perceber. Antes, deixa eu só comentar, né? Esse play aqui, ele cria essa animação aqui, só que tem uma descontinuidade, né? Ele bate aqui em cima e pula aqui para baixo. Algo que você pode fazer é criar um parâmetro periódico, né? Então, sei lá, vou colocar um seno de C aqui e faz o seu aqui de 0 a 2π. Acho que vai dar certo, a não ser que ele... Né? Então, você pode criar essas animaçõezinhas aí com matemática. Existem maneiras de você exportar essas animações também. Enfim. Tá. Então, vamos pegar o show aqui agora e vamos ver que, como ele sobrepõe uma imagem na outra, eventualmente alguma imagem pode ficar na frente de outra e esconder ela, né? Então, por exemplo, aqui está aparecendo legalzinho, né? Mas se eu coloco esse contour plot é o que tem no plano de fundo, tá? Então, se eu coloco esse contour plot depois... Opa, perdi aqui. Se eu coloco ele depois da curva específica, veja que esse primeiro contour plot não está aparecendo. Por quê? Porque essa segunda imagem é uma imagem sólida, né, e está encobrindo a primeira. Então, eu preciso ficar atento em como ordenar essas imagens, né, para que elas apareçam da forma que eu quero que elas apareçam. Okay? Tem opções também para você controlar nível de transparência, enfim, não vamos entrar em tanto detalhe assim, porque, como eu comentei e mostrei ontem para vocês, está tudo lá no Help, né? Então, qualquer outra alteração aqui mais específica, né? Qualquer configuração mais específica dessas imagens, vocês conseguem dar uma olhada lá, tá? Então, beleza, esse daqui já é um outro exemplo de como usar o Manipulate. A gente vai ver outros exemplos também mais para frente. Bom, algo que me perguntaram ontem, que é uma pergunta bastante natural depois que a gente introduziu o Solve, né, é como trabalhar com equações, né, mas utilizando ferramentas de aproximação numérica, né, como encontrar numericamente solução de equações, tá? Então, um primeiro comando que a gente usa para buscar numericamente solução de equações é o NSolve. E por que eu uso uma ferramenta numérica, né, se o matemática resolve analiticamente equações? Porque, tal como a gente, né, o matemática não consegue resolver todas as soluções. A gente vai ver um exemplo bem simples aqui que não consegue resolver, que são, por exemplo, equações aí transcendentes, né, que você não consegue um ferramentário algébrico aí e te dá analiticamente a expressão da solução, né? Por exemplo, polinômios de grau 5, apesar da gente não ter ou 5 maior ou igual que 5, né, apesar de a gente não ter uma fórmula específica para eles, o matemática tem uma expressão, né, tem uma linha de output específico que identifica soluções de polinômio de grau maior ou igual que 5. Né? Mas isso daí é uma forma do matemática falar para você que ele não sabe resolver aquilo lá, tá? Então, existem outras que são, por exemplo, funções especiais, né? Existem outras saídas do matemática que, ele resolveu, simplificou e te dá isso como solução. Que, no final das contas, é algo que você não consegue ainda identificar qual é o valor de fato que você tem lá, né? Então, para situações desse tipo, você pode utilizar o NSolve. Então, o NSolve funciona basicamente como o solve, né? Então, as entradas dele são as mesmas, a única diferença é que as ferramentas, né, o método de resolução que ele vai aplicar para tentar obter as soluções
são métodos numéricos. Tá? Aqui o NSolve ele tenta buscar todas as soluções da sua equação. Né? Então aqui eu estou colocando o polinômio de grau 5, ele está encontrando 5 soluções aqui. Né? Observe que ele encontra soluções complexas, etc. Não tem problema com isso. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, uma vez que isso aqui é numérico, a gente pode especificar qual é a precisão dessas aproximações. Né? Ele está aproximando soluções. Então, eu posso pedir para o matemática me dar uma solução com determinada quantidade de casas decimais. Né? Então, para se fazer isso, a opção que a gente usa aqui é o Working Precision. Né? Então, o número que você coloca aqui é a quantidade de casas decimais que o matemático vai fornecer na aproximação numérica dessas soluções, ok? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada em um outro tipo de equação. Ontem tinha me passado uma equação, eu perdi ela aí, mas vamos dar uma olhada em uma outra bem simples, que é, por exemplo, uma que envolve polinômio e funções trigonométricas. X mais seno de x igual a meio. Quero resolver isso daqui. Então, vamos tentar o solve, né? Resolver o solve e ele me dá um erro aqui, não que a expressão está errada, mas ele me dá uma mensagem, né? Esse sistema não pode ser resolvido com os métodos disponíveis no solve, né? Então, como eu falei, esse solve ele tem toda uma gama de algoritmos e ferramentas que ele aplica nessas expressões, né, e testes, etc., que ele aplica nas equações para tentar resolver. Né? E, a hora que ele olha para essa equação, faz alguns testes, ele já identifica que com o que ele tem disponível no comando solve, ele não consegue resolver. Então, beleza. Então, a primeira tentativa aqui falhou. Então, vamos tentar o NSolve. Né? Mesma coisa, vamos copiar isso daqui, vou colocar aqui. Tentar o NSolve. A mesma mensagem. Né? Então, tanto nas ferramentas que o matemático tem disponível no Solve, quanto no NSolve, ele não consegue resolver. Né? Ele já sabe que, se ele tentar aplicar quaisquer técnicas disponíveis nesses dois comandos, ele não vai conseguir resolver. Então, ele fala que esse sistema não pode ser resolvido com os métodos disponíveis no NSolve. Então, existe agora um terceiro comando que a gente pode utilizar aqui, que daí sim a gente tem como resolver esse sistema aqui. E, basicamente, é utilizar o método de Newton. Né? A gente sempre consegue aproximar, se a função é mais ou menos bem comportada, e esse x mais seno de x não tem por que ser uma função com variações muito bruscas, né? Então, a gente sempre deveria conseguir encontrar aproximações tão boas quanto a gente queira de soluções dessa equação aqui, né? Então, o comando que a gente vai utilizar aqui é o find root, né? O encontre uma raiz. Só que como ele utiliza o método de Newton, vocês sabem que a gente precisa de um chute inicial, né? Então, para encontrar esse chute inicial na hora de... Um chute inicial, ele não precisa ser muito preciso esse chute, né? Mas, para não ter perigo de divergir na hora de aplicar o método ou ir para uma outra raiz que a gente não quer, a gente precisa identificar mais ou menos onde começar a rodar o programa, né? Então, para a gente descobrir um chute inicial aqui, a gente, por exemplo, pode utilizar algum comando gráfico aqui do que a gente deu uma olhada aqui em cima. Então, vamos colocar, vamos usar o plot. Eu vou plotar dois gráficos, eu quero resolver essa equação, então eu vou plotar o gráfico de x mais seno de x e o gráfico da função constante meio. E sei lá, vamos colocar x de menos 2π aqui. Então, eu sei que tem uma solução aqui, né, tem um corte aqui, e, enfim, ele é menor que 2, né, maior que 0, então vamos aproximar melhor aqui, ver se a gente consegue um chute bom. Então, ele está aqui mais ou menos, 0,2, tá?
Então, eu vou usar essa informação que eu tenho, né, junto com o find root, para tentar encontrar a aproximação numérica dessa interseção aqui. Então, o comando é o seguinte: find root, coloco a minha equação, ok? Essa é a primeira entrada do find root, coloco uma vírgula aqui. A segunda entrada do nsolve ou do solve é sempre a variável que a gente quer calcular, né? Aqui a segunda entrada dessa vai ser, eu tenho que colocar a variável e um chute inicial, tá? Então eu tenho que colocar uma lista aqui. Vou colocar abro chaves, coloco a minha variável e o meu chute inicial, sei lá, 0.2, por exemplo. Fecho chave e fecho o colchete. Então, ele encontra uma aproximação numérica dessa interseção aqui. Aqui, né, como é um comando numérico, um procedimento numérico, também posso, tal como o nsolve, buscar aproximações mais precisas dessa solução, né? Então, o comando, a opção é a mesma, né? Work Precision. Posso colocar aqui quantas casas depois da vírgula eu quero para essa solução, né? Então, solve, nsolve, find root funcionam mais ou menos de maneira similar na hora de você escrever a linha de código, né? Também eu posso buscar soluções de sistemas de equações, tal como a gente fez com o solve, né? A única diferença é o tipo de método que o matemático emprega ao tentar buscar soluções em cada uma dessas situações, tá? Então, isso daqui é uma equaçãozinha bem simples, que o solve e o nsolve não conseguem te dar nenhum tipo de informação, veja, nenhum tipo de informação, e o find root te dá uma informação. Paulo, neste caso não preciso colocar dois sinais de iguais. Tem, aqui ó, tá, né? Eu copiei, né? Aqui já estava com dois sinais de iguais. Talvez não está dando para ver direito, só aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Ele está com esse igual aqui, ó. Quando você coloca dois iguais... Aqui. Por exemplo, a hora que você tem, vamos copiar aqui de novo. A hora que você tem um igual, é isso daqui, né? A hora que eu coloco dois iguais e dou um espacinho, ele junta esses dois mais ou menos, tá? Ele coloca o símbolo que seria o padrão aqui do matemático, tá? Mas tem dois iguais. Eu não coloquei na mão, porque eu, na verdade, eu copiei ali em cima, né? Ok. Então, isso aqui é basicamente o básico aí para resolução de equações e sistemas de equações, tanto de forma analítica quanto de forma numérica, tá? Então, daqui, né, tem um mundo ainda de coisas que dá para ser feito, né, dependendo dos problemas que você tem na mão aí, mas isso daqui é o básico, né? Daqui dá para continuar a caminhada. Ok, então, vamos falar um pouquinho agora sobre funções, né? Mais especificamente como declarar funções aqui no matemática. Porque até agora a gente trabalhou com algumas funções pré-definidas, né? Seno, as polinomiais, né? O próprio x, por exemplo, potência, log, etc. Mas e se eu quiser criar uma função, né? Uma determinada expressão que tem um argumento variável ali, que a hora que eu mude esse argumento, eu tenha a minha saída, ela seja alterada, né? Então, essa aqui é basicamente a ideia de se declarar. Esse é o objetivo de declarar funções aqui no matemática, né? Então, por exemplo, vamos declarar a função x ao quadrado, né? Quero construir a função x ao quadrado. Então, para isso, e essa minha função vai se chamar f, né? Ou seja, eu tenho uma função f de x, que a hora que eu substituo esse x, f de 1 tem que dar 1, f de 2 tem que dar 4, e assim por diante, né? Então, eu quero construir um objeto no matemático que tenha essa função, que tenha essa saída, né? Então, a maneira de se fazer isso na matemática é o seguinte, né? Então, f, você coloca o f, é o nome da sua função, pode ser qualquer coisa que não tenha, por exemplo, algum número já atribuído, né? Por exemplo, eu não poderia definir uma função que se chama e,
Por que eu não posso definir uma função que se chama E? Porque E, no matemática, o E maiúsculo, já tem algo atribuído a ele, né? Então, na hora que eu coloco o E, se vocês perceberem aqui, ele aparece na cor preta, tá? Isso significa que já tem alguma coisa atribuída a esse símbolo. Então, eu não posso definir uma função com o nome E. Na hora que eu coloco o F aqui, por exemplo, ó, o F está em azul, significa que não tem nada atribuído a ele. Então, eu posso usar ele para criar uma função. Tá? Então, F, abro colchetes, tá? Essas funções que a gente vai criar, elas funcionam como as funções pré-definidas do matemática, né? Sempre que a gente tem um comando, o argumento desse comando, seja solve, find root ou uma função sen, né? O argumento desse comando é sempre delimitado por colchetes. Então, a nossa função aqui também vai ser delimitada por colchetes, os argumentos da função, né? Então, por exemplo, x, para indicar que esse x é uma variável da minha função, eu preciso colocar um underline do lado do x, ok? Então, f de x underline e fecho o colchete, tá? Então, esse underline está falando para o matemática que o x pode variar. Se eu não coloco o underline, ele vai funcionar, ele vai atribuir, mas ele basicamente vai atribuir um valor para a expressão f de x. Eu não vou poder trocar esse x por valores numéricos. Ele vai entender que o f de x, como x sendo algo específico e fixo, vai receber o valor que eu coloco do lado direito, né? Agora, quando eu coloco o underline, eu estou indicando para a matemática que esse x, na verdade, não é um valor específico, é algo que pode variar. Tá? Então, aqui eu vou colocar um igual, e aqui, nesse contexto de funções, eu coloco um único igual. Porque, de fato, aqui eu não estou fazendo uma pergunta, né? Quais são os valores de x, só que o f de x é igual a x ao quadrado. Não. Eu quero que, de fato, o lado direito seja atribuído ao lado esquerdo. Tá? Então, o comando para se fazer isso é o igual. Então, igual a x ao quadrado. Então, basicamente, é assim que a gente faz para definir funções aqui no matemática. E vocês vão ver daqui a pouco que essas funções elas podem ser dos mais diversos tipos. Não precisa ser só funções matemáticas, né? Funções gráficas, ou funções de uma variável, duas variáveis, com chegada em espaços euclidianos ou não. Pode ser função no qual essa minha variável, na verdade, entra modificando determinado comando. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Mas, enfim, isso daqui é o modelo, é a forma básica de como funciona a declaração de funções aqui no matemática. Eu vou comentar o do dois pontos. Dois pontos não precisa colocar dois pontos na hora de se definir e declarar funções. O dois pontos com o igual, a gente vai ter que usar ele daqui a pouco, ele se chama um set delayed, né? Então, aqui, basicamente, o matemático ele tá executando o que está ao lado direito da sua função, né? Ele executa isso no momento que você define. Ele calculou, de fato, o x ao quadrado, tanto que ele colocou aqui, né? Em algumas situações, e a gente vai ver no próximo tópico, você não tem como calcular o lado direito da sua função sem saber exatamente qual é o valor numérico de x. Então, você coloca o set delayed, você colocaria o dois pontos aqui e fala assim, ó, matemática, não tenta resolver agora. Espera eu atribuir um valor numérico para a minha variável e depois você resolve. Então, o dois pontos, ele só entra, né, nesses contextos. Em geral, você não precisa do dois pontos, né? Aqui funciona beleza. Então, por exemplo, F1, né? Ok? Como eu coloquei esse underline aqui, ele sabe que o meu x não é um valor específico, né? Não é o x que é o meu valor, o que eu colocar aqui dentro eu tenho que substituir no x aqui. Isso só funciona porque eu coloquei esse underline aqui. Né? Então, pode colocar um f de 2, né? Ou poderia colocar um f de y, por exemplo, ele vai substituir de fato o x por y, ok? Então, tendo declarado essa função aqui, agora o f de x, o matemático enxerga como x ao quadrado, né? Então, ele enxergando como x ao quadrado,
eu posso plotar o gráfico de f de x, ao invés de plotar, como a gente fez nos exemplos anteriores, o gráfico de determinada expressão. Né? Então, plot f de x, variável de menos 1 a 1. Ele consegue plotar. Então, vamos só cometer um erro aqui para a gente ver que a coisa para de funcionar. Então, eu quero definir agora o meu f sem o underline, tá? Só para a gente ver que não funciona. Então, vamos usar um comando. O f já tem um valor atribuído a ele, eu quero atribuir outro valor. Então, vamos usar o clear, que comentou lá no começo da aula de ontem, né, para limpar o meu f. Então, observe o seguinte, vou limpar a atribuição que eu fiz para o meu f. Né? Então, observe que o f, como eu já atribuí algo a ele, ele está saindo na cor preta. Né? Quando eu coloco clear f, eu vou limpar essa variável aqui, ou seja, agora ele não tem mais nenhuma atribuição a ele, então ele fica tudo azulzinho. Então é bom perceber isso, que ajuda na hora de corrigir código, o código não está funcionando. Então, suponha que eu vou tirar o underline do meu x. Tá? Então ele vai funcionar, a princípio parece que deu certo, porque f de x igual a x ao quadrado. Só que a matemática enxerga isso daí como sendo a expressão quando o meu argumento é x, e não outra coisa, é x fixo. Então, na hora que eu coloco o f de 1 aqui, ele não consegue fazer a substituição, porque o x não é uma variável. Tá? Se eu coloco o f de x e peço para ele falar quem é o f de x, daí sim ele consegue falar para mim, porque foi isso que eu identifiquei aqui. Então, a matemática está enxergando o f, colchete, x, colchete, como sendo um único símbolo que assume o valor x ao quadrado. Se eu coloco o f de 1, ele já não sabe falar o que é. Então, por exemplo, o f de y, ele não sabe falar para mim quem que é. E como o comando plot, ele funciona fazendo de fato a substituição de valores numéricos para x nesse intervalo aqui, como eu não posso variar o meu x do jeito que eu defini minha função, a hora que eu faço o plot, ele não consegue desenhar, tá? Porque ele não consegue fazer as substituições. Então, a hora que vocês estiverem aí trabalhando com matemática, isso daqui é um erro muito recorrente na hora que a gente está começando. Né? Você vai definir uma função, esquece de colocar o bendito do underline, porque, afinal de contas, nenhum erro é identificado aqui. A matemática faz essa operação, só que tem esse problema. Então, vou limpar o meu f e colocar a minha variável. Muito bem. Agora, suponha que eu queira trabalhar com uma função que tem algum valor, algum parâmetro, né? Um parâmetro como a gente tinha feito antes, né? Por exemplo, estou declarando essa função aqui, g de x igual a x ao quadrado mais a. Né? E suponha que eu quero plotar essa função. Se eu quero plotar essa função aqui, o meu a é um valor, é um parâmetro simbólico, eu não sei qual é o valor do a. Então, como o plot funciona de maneira basicamente numérica, eu preciso saber quem são os valores do a. Então, para eu plotar esse cara aqui, variando o a, eu preciso usar o manipulate. Né? Então, vamos fazer como a gente fez. Vou usar o manipulate aqui. Manipulate, plot. Okay? O g de xa, eu vou plotar isso daqui, de x de menos 1 a 1, fecho o plot e vou colocar os valores do meu a. Tá? Opa, aqui eu só defini a função de x. O a variando de menos 1 a 1. Né? Então, na hora que eu executar isso daqui, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o manipulate, ele também funciona de maneira basicamente numérica. Ele pega os valores do a que eu estou especificando aqui e tenta substituir na minha expressão. Mas, ora, da mesma forma que o plot não funcionou quando eu não declarei x como sendo de fato uma variável, justamente porque ele não conseguia fazer essa substituição numérica, a mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, o manipulate agora, no caso, não o plot, ele não consegue pegar o valor de a que sai aqui e substituir nessa expressão. Porque eu não estou falando para matemática que o meu a é um elemento variável dessa expressão. Ok? Então, aqui, a hora que eu vou definir
a minha função g, né, e aqui a gente tem que expandir um pouco a definição do que são variáveis, né? Para eu definir a minha função g, eu tenho que colocar como variáveis não só aquele valor que eu estou enxergando como uma variável da minha função, né? A variável x da minha função, ou xy da minha função. Eu preciso colocar aqui todos aqueles parâmetros simbólicos que, eventualmente, algum comando vai precisar fazer substituições numéricas, tá? Então, aqui A, certamente, não é uma variável no sentido matemático, mas é um parâmetro variável que, como eu quero usar o manipulate, eu preciso permitir que matemática faça substituições nisso, né? Então, aqui eu vou definir essa função agora. Então, x é uma variável, a também é uma variável, e aqui eu coloco plot de xa. Agora, o manipulate consegue manipular esse plot, tá? Aqui, uma coisa que acontece quando a gente está manipulando gráficos, né, é que o plot ele tenta otimizar a área a área que está sendo mostrado o seu gráfico, né? Então, veja, eu estou manipulando o meu A, aparentemente o gráfico fica fixo e quem está mudando é o plano de fundo, né? Mas, na verdade, não, o plano deveria estar fixo e eu estou variando o meu gráfico, né? Então, para corrigir isso, quando você está usando o manipulate, você pode especificar qual é o seu plano onde que tem que aparecer o gráfico, tá? Sem que a matemática tente otimizar esse desenho aqui, né? Então, para se fazer isso, a gente usa o plot range, né? E você vai falar aqui quais são as coordenadas, aonde tem que variar a sua coordenada x e onde tem que variar a sua coordenada y, né? Então, abre uma primeira chave e abre uma segunda para falar onde está variando x. Aqui eu não preciso falar x, ele vai entender que isso daqui é o eixo horizontal, tá? Então, vamos variar de menos 1 a 1 e, vírgula, vou colocar onde vai variar o eixo vertical, de menos 1 a 1 também, né? E fecho essa chave. Então, aqui eu estou fixando, independente do meu parâmetro A, eu estou fixando a área de exibição do meu gráfico, tá? E conforme agora eu vario A, de fato eu vejo o meu gráfico variando e não o plano cartesiano em si. Muito bem. Ok. Tá, então essa forma de declarar funções, né, como eu falei, ela é algo bem geral aqui em matemática, né? Então, uma primeira coisa um pouco diferente aí de funções como a variável real, que a gente poderia pensar e utilizar da mesma forma, seria tentar trabalhar com sequências, né? E declarar sequências da mesma forma que a gente declarou a nossa função f, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho agora com sequências. Isso daqui é importante para quem precisa construir sequência de dados, etc., e fazer tratamento, né? Ok, então, sequências aqui no matemática, elas são tratadas, em geral, como uma lista, né? Então, a gente vai ver aqui em matemática que lista, vetor, matriz, é basicamente tudo do mesmo, tá? Então, matemática tem um tratamento meio que geral para esses elementos matemáticos, né? Então, para você criar uma lista, a gente pode utilizar o comando table, né? Então, observe que eu estou colocando aqui, ó, um A de n. Eu não declarei qual é o valor de A de n, mas eu estou colocando esse table aqui, table A de n, e pedindo para o n variar de 1 a 10, né? Então, esse comando, o que ele faz? Ele vai criar uma lista para mim, né? Uma lista, basicamente, são elementos delimitados por chaves, onde cada elemento dessa lista tem essa cara aqui, né? E eu vou variar n de 1 a 10, né? Então vai ficar o A1, o A2, o A3 até o A10. Então, é isso
que ele constrói aqui para mim. Então, esse comando table ele é muito importante tanto para criar listas, e a gente vai ver mais para frente, quanto para criar matrizes também, né? Ok, mas essa lista aqui, por exemplo, poderia ser elementos de uma sequência, sei lá, de uma PG, né? Então, eu posso definir quem é o termo geral dessa minha sequência da mesma forma que eu fiz com as funções, né? Porque, basicamente, na hora de declarar uma função, eu estou falando qual é o elemento que eu quero variar, né? Independente se essa variação é contínua, se essa variação é real, ou qualquer outra coisa que eu possa fazer com matemática também, tá? Por exemplo, essa variação poderia ser uma string de caracteres, né? Então, vamos colocar aqui, né? Suponho que eu tenho A1 igual a 2, sei lá, o termo inicial de uma PG, Q igual a 3, razão aqui, eu vou definir o termo geral, né, AN, como sendo A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Então, é claro que isso daqui, o N, ele poderia receber atribuições reais, né? Mas se eu quero trabalhar com sequências, a única diferença é que, ao invés de eu plotar um gráfico, né, variando N em todos, no intervalo contínuo, vamos dizer assim, eu vou olhar para essa sequência com N variando nos naturais, né? Douglas, quando precisa de ponto e vírgula? Boa pergunta. Aqui, os nossos outputs são sempre, até agora, né, têm sido pequenos, né? Então, ele não está ocupando muito espaço de exibição da tela. Daqui a pouco a gente vai chegar em um que o ponto e vírgula vai ser importante para a gente. Mas, basicamente, o ponto e vírgula, na frente, né, do seu input, ele impede, ele simplesmente não mostra qual é o seu output. Você tem um output, né, você tem uma saída, mas ele esconde. Isso, às vezes, economiza bastante memória do matemática, né? Porque, às vezes, você não está interessado em saber quais são os resultados parciais de determinado programa que você está construindo aqui. Você só quer saber o final. E, às vezes, nem o final você está interessado. Você pode salvar esses dados em algum lugar e não quer ver ele aqui nesse ambiente gráfico do matemática, né? Então, você pode colocar o ponto e vírgula e simplesmente ele não aparece o output. Exatamente, você pode declarar, né? Aqui, vou declarar essa função, mas eu não estou afim de saber, de fato, qual que é a expressão na forma tradicional aqui que a matemática coloca, né? Então, eu posso colocar o ponto e vírgula aqui, ele simplesmente não vai mostrar o output, mas isso funciona não só para funções, tá? Isso funciona para qualquer linha de comando que você colocar. Se você não quiser ver o seu output, né, isso não significa que o output não está ali, você só omite ele do notebook, tá? Então, você coloca ponto e vírgula no final do seu input. Então, aqui eu estou mostrando, basicamente, porque eu quero mostrar para vocês quais são os outputs, né? Observe aqui aconteceu uma coisa que não era para ter acontecido, mas é bom para eu explicar, né? Esse notebook aqui do matemática, ele meio que, ele não funciona assim, a leitura dele não é exatamente de cima para baixo, tá? Ele vai guardando, né, no kernel dele uma sequência de entradas, de input, né? Então, aqui a gente está né, a gente estava no 252, que provavelmente já estava trabalhando com matemática e não limpei o kernel de matemática. Então, já tem várias entradas lá, mas que não teve nenhum problema para a gente. Então, para que o N não seja reconhecido como real, tenho antes que colocar table. Não. Não precisa colocar table, não, Christian. O N, o matemática não enxerga qual é o domínio do N. Ele simplesmente vê que o N é uma variável, seja ela qual for. Quem vai especificar o valor de N ou o domínio de N é você. Tá? Então, a única coisa que você está colocando aqui é N é uma variável. Tá? Então, por exemplo, coloquei aqui. Se eu colocar qualquer letra, né, não precisa ser um número, se eu colocar qualquer letra
sei lá, Q não, veja bem, P, né? Ele vai substituir esse M por P. Tá? Se eu colocar uma banana aqui, ele vai substituir pelos caracteres que você colocar aqui dentro. Então, o matemática não faz distinção a priori da onde a sua variável vive. Tá? Então, o fato de ser uma função contínua, né, num domínio contínuo, ou ser uma função no domínio discreto, varia e é especificado por você, da forma que você utiliza essa função que você está declarando. Tá? Então, a forma de se declarar função é a mesma, né? Se declarar função, sequência ou outras coisas aqui. Se eu importo o notebook de alguém, quero declarar todas as variáveis. Não, você não precisa colocar Shift Enter em tudo. Se você tem um notebook pronto e você quer executar tudo, você pode fazer, a gente viu ontem, uma maneira de se executar todo um capítulo, né, uma seção. Você pode selecionar toda a seção aqui do lado, tá vendo? Você está selecionando determinadas células, né, um bloco de células e executa. Shift Enter nesse bloco de células, executa tudo isso daí. Então, se o notebook está organizado de maneira boa, né, e, por exemplo, todas as variáveis estiverem declaradas numa seção específica de variáveis, você pode executar tudo ao mesmo tempo. Ou se for um programa fechado, você precisa executar ele inteiro para obter determinada resposta, você pode... eu acho que vocês não estão vendo, mas no menu do Matemática tem um Evaluation, né, uma abinha escrita Evaluation, e você pode selecionar Evaluate Notebook, ou seja, ele executa tudo de uma vez só. Não precisa ir apertando Shift Enter em tudo. Mas isso tudo depende do notebook que você tem e de qual é a funcionalidade dele, tá? Então vamos lá, voltando aqui em sequência, né? Então, o que eu estava falando, né? O matemática, ele vai salvando as informações conforme você vai executando ela. Então, lembra que a gente, no começo, o AN não tinha nenhuma função atribuída a ele. Então, ele ficou A1, A2, A3, até A10, né? Daí eu vim aqui embaixo, falei quem que é o meu AN e voltei sem querer executar esse table aqui. Então, ele já entendeu qual que é o valor de AN. Então, não importa, de fato, qual é a posição que determinada linha de comando está no seu notebook. Tá? Não importa a posição dela, importa em qual momento que você executou. Então, se você olhar aqui, né, a gente tem 259, porque eu executei esse cara aqui, depois eu voltei a executar o table. E aqui ficou com 260, né, o input 260. Então, apesar dele estar antes, né, escrito, declarado antes aqui, como eu executei ele depois, novamente, então ele enxerga como uma linha abaixo, né? Se eu olhar lá no kernel, como que está esses inputs, né? Como eu voltei a executar essa linha depois de executar o 259 aqui, ele colocou lá no kernel de baixo, né? Embaixo desse cara, tá? Então, a posição, né, das minhas linhas de comando aqui no matemática não implicam que o que está aqui em cima não enxerga o que está aqui embaixo. Se eu executar a linha de baixo antes da linha de cima, então, no kernel, a sequência é alterada. Tá? Então, cuidado aí. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um quit aqui. Muita coisa já salva nesse matemática. Então, vamos limpar a memória aqui. O arquivo se corrompe. Cássio, eu não vou saber te responder essa sua pergunta. Depois, qualquer coisa, a gente podia conversar para entender de fato, conversar eu e você aí, depois qualquer coisa você me manda um e-mail, para entender de fato qual é o problema que está acontecendo, o que significa o corromper, né? Se você não consegue nem abrir o arquivo depois, então, para entender direitinho qual é o seu problema. Agora, se tem como recuperar esse arquivo, olha, usando matemática em si, eu não sei, mas essas coisas que eu trabalho, agora fica uma dica aí para
a vida, né? Não de matemática específica. Mas eu trabalho, toda a minha pesquisa eu sempre trabalho dentro do Dropbox. Então, apesar, bom, enfim, a versão gratuita do Dropbox mesmo, tá? Então a gente tem o Google Drive aqui, onde eu deixo as coisas pesadas, ou os arquivos mais antigos eu deixo no Google Drive, e o Dropbox contém as pesquisas aí que eu estou trabalhando no momento, né? Ou trabalhei em algum tempo recente. Então, o Dropbox é fantástico, porque ele tem um histórico para você poder recuperar gigantesco, né? Então, o matemático, eu não sei se tem como recuperar com uma funcionalidade dele de fato, mas se o seu arquivo se corrompe, o Dropbox ele guarda todas as versões, sei lá, acho que pelo menos de um mês, de todas as alterações que você fez nesse arquivo. Então, é uma possibilidade. Ok, então, eu tenho aqui, né, agora eu já limpei tudo, comecei aqui do comecinho, estou declarando o quit e o clear, a gente comentou a aula passada, né? O quit, ele limpa todo o kernel, né? Então, se vocês perceberam aqui, a gente tinha, estava no input 260. Significa que tinha muita coisa já salva no programa, tá? Então, por exemplo, tinha várias funções que você tem que tomar cuidado. Eu já fiz uma vez eu fiz isso e eu salvei o meu ficheiro MB como PDF. Então daí ele corrompeu mesmo, tá? Porque ele tenta abrir um PDF como NB. Então, Gabriel, o quit, ele limpa todas as configurações, todas as definições e funções que você especificou aqui. Então, não só nesse notebook, como em qualquer outro que você tenha trabalhado no mesmo kernel. Tá? Então, ele limpa toda a memória. O clear, ele te permite limpar variáveis específicas, ok? Ele permite que você limpe variáveis específicas do seu kernel, né? Então, por exemplo, a gente limpou a variável f em determinado momento sem limpar todo o kernel do matemática. Agora, o clear all, eu imagino que ele limpe todas as variáveis. Eu nunca utilizei ele de fato. Ele não limpe todo o seu kernel, né? Ele não perde as contas, mas talvez ele limpe todas as variáveis. Mas eu precisaria dar uma olhada o que significa, mas eu já te comento que se você entrar no help lá do matemática, vai ter explicado com todos os detalhes. Marisa, essa é uma boa pergunta e eu não sei te responder agora. Não sei como ver todas as variáveis que você tem definido aí no seu programa, tá? Mas é assim, o jeito que eu trabalho em matemática, e talvez é o jeito bom de se trabalhar, pelo menos para as coisas que a gente faz, é sempre começar com o seu kernel limpo, tá? Justamente porque você trabalhar em um notebook de matemática, você ocupa memória no seu computador. Quanto mais memória você ocupa, mais lento as contas elas ficam, tá? Então você limpa a memória do matemática, se não tiver relação, né, o que você já tem lá, e você limpa a memória e trabalha com uma coisa nova, né, com memória zerada para você poder começar a fazer suas contas do zero. Agora, existe maneira de você falar assim, eu calculei, demorei para calcular determinadas coisas e eu gostaria de utilizar em outros lugares, né? Você não precisa manter isso, todas as contas que você fez, na memória do computador. Existe uma maneira, e a gente pode até comentar isso amanhã, se for do interesse de vocês, de salvar esses outputs num arquivo texto e deixar gravado no seu computador. Você pode limpar a memória do seu matemática, pode limpar o kernel do seu matemática, só que tem um arquivo texto que fica salvo todos os outputs que você eventualmente possa vir a utilizar quando você voltar a trabalhar em determinado problema. Né? E a hora que você volta a trabalhar nesse problema, você consegue recuperar os outputs que são importantes para o seu determinado trabalho, utilizando esse arquivo texto, de maneira bastante fácil. Isso eu utilizo muito, porque as contas que a gente às vezes
tem que fazer aqui, de coeficiente de Lyapunov, funções promediadas, etc., ocupam muito espaço, demora muito tempo para calcular. Então, conforme elas vão calculando, a gente vai salvando isso em determinado arquivo texto, automaticamente aqui, e limpa a memória para ele conseguir continuar as contas. Eu acho que a gente precisa retomar e utilizar esses valores que estão salvos aí, eu posso recuperar. Então, se for do interesse de vocês, amanhã eu posso comentar um pouco mais sobre isso, tá? Então, você sempre pode limpar a sua matemática e do que você precisar, você recupera desses arquivos específicos, tá bom? Bom, então, vamos só continuar aqui, para a gente tentar finalizar, pelo menos, a aula de hoje. Ok, então aqui eu estou definindo uma função que eu gostaria que essa aqui fosse uma sequência, né? Então, uma sequência. Então, como alguém me perguntou, como que eu sei se é real ou se é inteiro, né? É a forma que eu vou aplicar essa função aqui e onde eu vou aplicar essa função, né? Então, por exemplo, agora que eu tenho definido essa função a n, eu posso criar um table, que é o que tinha acontecido ali em cima, né, de AN, e pedir para o N variar em valores naturais, né, por exemplo, 1 até, sei lá, até 100. Né. Então, tanto faz para o matemática se isso daqui é uma sequência ou não, se N é natural ou não. O matemática sabe como substituir os valores que eu coloco aqui dentro na expressão que eu declarei para o meu AN. Né? Então, se isso daqui é uma sequência, o que eu preciso fazer é substituir valores naturais aqui. Né? Então, estou construindo aqui uma lista, né, com os valores dessa sequência aqui, de 1 até 100. Né? Então, isso aqui ficou muito grande. Não quero ver. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, eu vou suprimir aqui o meu output. Né? Eu vou dar um nome para essa lista. Vamos chamar ela de PG0. Né? Dar um nome para essa lista. Agora, né, isso aqui é uma sequência, né? E eventualmente eu gostaria de plotar essa sequência. Né? Eu gostaria de fazer um gráfico, da mesma forma que eu faço o gráfico de uma função, gostaria de fazer um gráfico de uma sequência. A maneira de se fazer gráficos de sequência, que eu coloquei aqui no título, é o list plot. Então, isso aqui é uma lista. Isso daqui é uma lista. E eu vou plotar essa lista. Então, vamos lá. A gente tem que mudar um pouco essa lista. Né? Então, quando eu vou plotar o gráfico de uma função, o que o plot de fato faz é plotar um ponto no plano que tem como coordenada x e a altura ou valor da função. Né? No list plot, a única coisa que eu preciso colocar como entrada aqui dele é uma lista. Então, eu não falo de fato para o list plot quem é a minha variável. Eu não declaro aqui no list plot quem é a variável. Então, eu preciso construir essa lista de maneira ao list plot entender quais são os pontos no plano que eu estou querendo plotar. Então, os valores da minha sequência são, de fato, as alturas que eu estou querendo plotar. Né? Então, eu preciso construir essa lista aqui como sendo uma lista de pontos no plano, que tem uma coordenada x e uma coordenada y. Né? Então, apesar de eu ter construído a lista com os elementos da minha sequência, aqui eu preciso modificar um pouco ela e colocar o n, que é a coordenada em x, e a altura dela, a coordenada em y. Né? Então, o list plot permite plotar listas de listas. Né? É lista onde cada elemento dessa lista são 2 pontos. Né? Então, por exemplo, eu só abrir aqui para a gente ver. Né? Então, o primeiro elemento da lista grande aqui é uma lista menor que contém 2 elementos. Então, x e y, por exemplo, é assim que o list plot vai identificar isso daqui. Então, aqui, 2, 6, 3, 18, 4, 54, etc. Então, agora sim, eu vou colocar o list plot, PG0. Ele consegue plotar para mim o que seria essa sequência.
Então, você vê aqui que ele está plotando os pontinhos e não uma curva contínua, né? Agora, vamos começar a estender um pouco mais a nossa noção de função, né? Vamos supor que eu quisesse colocar um manipulate aqui e poder manipular a quantidade máxima de valores que eu estou plotando dessa minha sequência, né? Aqui eu estou plotando 100 valores. Mas suponha que eu quisesse ver como é que esse gráfico tá sendo alterado conforme eu vario esse número máximo de valores, né? Então, eu precisaria calcular, vou precisar usar um manipulate, né? E esse número máximo de valores tem que ser, na verdade, uma variável de alguma função minha. Então, vocês vão ver agora que as funções, declarar funções de matemática pode ser bem mais geral do que simplesmente a gente tem como função, né? Função numérica ou sequência. Né? Então, por exemplo, vamos construir uma função que se chama PG, em que a variável é nmax. Então, vou colocar um underline aqui. Isso aqui vai ser a variável da minha função. Ok? Isso daqui, essa função vai ser basicamente uma tabela. Né? Só que ao invés de ser uma tabela com 100 valores, é uma tabela com nmax valores. Ok? Agora eu pergunto para vocês, qual a chance disso daqui dar certo? Né? Qual a chance de eu executar essa linha e isso daqui funcionar bem? Né? Bom, pensando em como o table funciona, né? Se a gente olhar aqui em cima, o que o table está fazendo é olhando para a expressão que eu tenho aqui, né? E substituindo esses valores aqui. Então, o comando table precisa saber onde eu começo e onde eu termino de fato. Né? Aqui, o table sabe onde eu começo. O primeiro elemento é o 1 a 1. Né? Eu sei qual é o primeiro elemento que eu tenho que substituir aqui. O problema é que esse comando aqui ele não sabe onde parar, porque o nmax é um símbolo, né? É um parâmetro. Ele não tem qual é o valor numérico, não sabe até onde eu tenho que ir. Então, essa é a situação onde eu tenho que utilizar o setDelayed. Eu tenho que utilizar um 2 pontos aqui. Porque eu vou falar para o matemático, ó, grava essa operação aqui, essa linha de comando nessa função, mas não tenta executar antes de conhecer o valor numérico dessa variável aqui. Espera. Né? Então, é isso que o 2 pontos faz. Na hora que eu executo, ele não dá erro e ele não me gera um output, porque ele não está tentando calcular isso daqui. Ele simplesmente está guardando na memória dele. Está guardando na memória dele qual função está associada a esse PG nmax. Então agora, por exemplo, poderia dar um list plot. Poderia pedir algo específico. Vamos colocar o PG de 10. Poderia colocar aqui. Botar 10 valores. O que o matemático está fazendo? Ele está olhando esse nmax, ele sabe que é 10, ele vem, substitui aqui, e daí, e só aí, ele calcula essa linha aqui. Porque agora ele sabe quem é o nmax. Né? Então, se eu coloco um PG10 aqui fora, ele consegue calcular esse cara aqui. Se eu coloco um PG de N, por exemplo, ou um PG de, sei lá, N, ele vai ter problema em se calcular, porque ele vai falar aqui, ó, isso aqui não tem limitadores apropriados, né? Ele não sabe calcular esse comando. Então, aqui o listplot ele permite eu calcular esse cara aqui. E, nessa situação, eu poderia usar um manipulate. Vou colocar o próprio nmax aqui. E variar o nmax. Sei lá, de 1 a 100. Vou colocar de 1 a 30, que não é muito grande. O Cássio, no table, se você usar negativo, ele vai substituir os valores negativos. Então, o N não é necessariamente um natural, tá? A única diferença, a única questão que você tem que observar aqui é que no table, o passo
que ele dá de um parâmetro para o outro é 1, tá? Então, ele tem um passo no qual ele caminha pelos inteiros. Agora, para você colocar coisas racionais aqui, você pode alterar o racional aqui dentro, né? Por exemplo, 1 sobre 10 mais n. Né? Então, o passo que você está dando aqui, os valores são inteiros, né? Mas o argumento, se você quer variar em argumentos racionais, você muda o argumento, tá bom? Mas o table, ele está construindo coisas no qual os valores aqui, isso aqui são contadores, né? Isso aqui são contadores. Então, os contadores são naturais e o passo aqui é 1. Esse daqui seria o padrão dele. Agora, se você consegue coisas mais estranhas aqui, daí eu já não sei. Mas, basicamente, você sempre consegue reduzir o seu problema de construir uma tabela, afinal de contas, você está querendo, são contadores, isso daqui é o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, etc., variando o seu argumento, não o contador. Tá? Mas isso aqui pode ser negativo, não tem problema nenhum. Eu não vou colocar aqui agora, porque senão vai substituir quem que são os valores os valores de A de fato, mas aqui poderia começar do menos 10. Então, vou colocar esse manipulate aqui, ok. Então, aqui ele está manipulando esse list plot. Né? Então, isso daqui alguém tinha perguntado mais exemplos de manipulate, isso aqui é outro exemplo. Né? Então, manipulo aqui o nplot, ele está incluindo mais pontos aqui. Aqui é a mesma coisa, porque ele está, que aconteceu outro momento para a gente, ele está variando a área de exibição. Né? Então, no list plot, você poderia tentar aqui, list plot não, Bench. Você poderia fixar aqui qual é a sua área de exibição. Né? Então, sei lá, o eixo X aqui, no caso o N, pode ir de 0 até, sei lá, até 30. Vou colocar até 30. E claro, que vai dar problema porque a coisa cresce muito rapidamente, né? Mas seria de 0 até 200, sei lá, vamos ver. Estou fixando a minha área de exibição, né? E aqui, então, ele cresce muito rápido. Dá para alterar o passo colocando um quarto do parâmetro dentro do contador. Exatamente. Você pode. O passo, na verdade, aqui está fixo. Você varia o seu argumento aqui. Você pode variar o argumento do jeito que você quiser. Mas esses parâmetros aqui, eles estão variando em números naturais. Ok. Bom, então isso daqui, basicamente, é como trabalhar aí com listas, né? E também sequências aí no matemática. Né? Então, basicamente, é igual funções, igual declarar funções, e a gente viu aqui que funções, né, o sentido de funções para matemática é muito mais geral do que a gente está pensando, né, como matemática. Né? Então, isso daqui, funções podem ser funções que alteram valores dentro de linhas, dentro da linha de comando, não necessariamente valores valores de expressões algébricas ou, enfim. Então, aqui, basicamente, essa função está alterando, é uma linha de comando, né? Uma linha de comando em função desse Nmax. Ok. Tá. Então, ainda sobre sequências, a gente tem dois comandos aqui em matemática bastante interessante para quem trabalha com a parte de combinatória, aí, matemática discreta, que é o somatório e o produto. Né? Claro, a matemática tem muita coisa de combinatória que a gente não vai tratar, mas para quem trabalha nessa área também tem uma gama gigantesca aqui de opções, comandos, etc. Tá? A gente vai ver essas duas coisas aqui, somatório e produto, que o matemático ele consegue fazer isso tanto numericamente quanto simbolicamente, né, trabalhando com por exemplo, extremos que não são numéricos. Né? Então, primeiro a somatória, né, a somatória funciona basicamente como table. Né, você vai colocar qual é os índices que você tem aqui, vamos ao invés de colocar um B aqui só para vocês verem o que está acontecendo. Né?
Então, por exemplo, vou colocar um sum, né? A primeira entrada aqui é a expressão dos termos que eu vou querer somar, né? Eles têm que ter, bom, poderiam ser constantes em i, né? Mas aqui eles podem ter o contador i aqui, ok? E o i variando em números inteiros aqui, né? Aqui também poderia ser negativo, tá? Então, esse comando sum, ele vai somar, como a gente esperava, né? Os elementos B1, B2, B3, B4 até B10. Então, ele está variando esse contador, que é o que você declarou aqui, né? Nessa expressão aqui, né? Então, a gente tinha a soma dos 10 primeiros naturais, por exemplo, a gente pode colocar dessa forma, e deixa eu colocar mais alguns exemplos numéricos aqui. Por exemplo, a soma dos n primeiros quadrados, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG, etc. Você consegue trabalhar com esses extremos, né, do valor n aqui, numéricos. Né? Mas você também consegue fazer isso se esses extremos aqui, diferente do table, que o table ele não consegue, no table se você coloca um parâmetro aqui, que não é numérico, ele não consegue aplicar o comando. Né? A somatória consegue, tá? Em algumas situações. Se ele não conseguir, de fato, colocar qual é a fórmula dessa soma geral, ele vai indicar a soma. Né? Mas, por exemplo, né, se eu coloco assim, soma de n ao quadrado de n variando de 1 até k. Né? Apesar desse k ser um parâmetro simbólico, né, não ser um valor numérico, ele consegue te dar o resultado de quem é essa soma aqui. Né? Então, ele faz aí diversas operações algébricas e consegue chegar num resultado específico. Né? Então, basicamente, ele está encontrando a fórmula geral dessa soma. Né? Você também consegue fazer isso, agora voltando um pouco aí para sequências, né? Se eu declaro sequências como função de determinado, função, vamos dizer assim, da posição geral, né? Então, ó, a n igual a... Deixa eu dar vamos limpar quem é o qual aqui, porque a gente colocou ele lá em cima, né? Então, a n igual a 1 vezes r elevado a n menos 1, e o bn igual a 1 mais r vezes r menos 1. Tem uma PA e uma PG aqui, né? Então, eu posso pedir a soma geral desses termos e o matemático, de fato, consegue calcular para mim, né? Sem que eu especifique quem esses intervalos. Então, lembrando, né? Quando eu vou utilizar o table, que é construir, de fato, uma lista, o matemática não consegue fazer isso sem ter esses extremos numéricos, ok? Mas a soma e o produtório, a gente vai ver aqui também, a matemática consegue fazer as manipulações e consegue fazer as manipulações e te dar qual seria a fórmula geral dessa soma, né? O Marcos, você consegue utilizar aqui, ó, de novo, né? Para quem precisa de coisas um pouco mais específicas, você consegue trabalhar com recursão aqui. Você consegue encontrar funções geradoras, você consegue fazer um monte de coisa aqui em matemática, dessa área de matemática discreta. Tá? Eu não vou comentar especificamente agora aqui, mas se você entrar no help do matemática, você vai encontrar todos os comandos. Se você encontra lá a área, por exemplo, de combinatório, você encontra todas as possibilidades de cálculo aqui com esse tipo de elemento de entidade matemática, né? Então, você consegue definir recursões. Amanhã eu vou comentar um pouco sobre equações diferenciais, mas você pode trabalhar com equações de diferença também e encontrar soluções, enfim, numericamente também, dá para você fazer esse monte de coisa. Eu vou comentar um pouco mais para frente sobre as equações diferenciais, mas a parte das equações de diferença é bastante análoga, tá? Então, tem todos os comandos implementados aqui no matemática. Então, os produtórios funcionam de maneira bastante similar, né? Por exemplo, o produtório de n para n variando de 1 até 10, estou calculando basicamente 10 fatorial aqui. O matemática também consegue trabalhar
o produtório sem ter os extremos especificados, né? Por exemplo, aqui, né? Produtório de N variando de 1 até K, isso aqui é K fatorial, ok? E coisas um pouco mais complicadas também, por exemplo, qual que seria a soma, né, de N fatorial para N variando de 1 até K, né? Você pode começar a brincar aqui. Então, o matemático, ele te dá uma resposta, veja que ele me deu uma resposta, mas é uma resposta em termos de funções especiais que o matemática tem na memória dele. Então, ele consegue aplicar aí todo tipo de manipulação, né, que envolve esse tipo de funções especiais, subfatorial, a função gama, né, outro subfatorial aqui, e ele te dá uma resposta, ok? Por exemplo, quem quer ser subfatorial? Eu não sei o que é. Se você vai no help do matemática, porque afinal de contas é o que está aparecendo aqui, né, e você não tem como saber todas as funções especiais disponíveis aí, a não ser que seja da área, né, você pode ir lá no help do matemática e vai ter a definição matemática precisa do que é o subfatorial, ok? Então, a matemática é bastante potente aí, que ele usa toda a gama de funções especiais aí que tem definido na literatura para te dar alguma resposta aí da simplificação das coisas que você tem, ok? Posso outro aqui também, né? Essa função, a função Barnes G, né? Barnes G, não sei o que é, o que será que é. Então, seleciona ela, vai lá no help que vai estar explicando qual que é a definição. A questão isso aqui é uma função especial que tem um estudo sobre a literatura e o matemático consegue simplificar esse produtório, né? A princípio é um produtório geral, né, até chegar nessa função conhecida, que tem propriedades conhecidas, etc. Ok? Então, já que a gente chegou nessa parte que começa a aparecer umas expressões mais complicadas, vamos falar um pouquinho sobre uma outra funcionalidade de matemática que é muito importante também, que é a parte de simplificação de expressões do matemática. Tá? Então, a parte basicamente de manipulação algébrica de expressões. Então, vamos falar um pouquinho sobre o factor, o expand, o collect, o simplify e o full simplify. Né? Então, por exemplo, esse primeiro comando factor, ele permite que você fatore expressões, por exemplo, polinomiais ou outros tipos de expressões, né, de maneira simples, sem complicar muito a expressão que você tem. Ou seja, o factor tem um pacote de manipulações que é permitido que ele faça, a fim, por exemplo, de colocar termos em evidência, basicamente isso. O factor, ele também escreve, por exemplo, se você tem uma soma de frações, ele escreve essa soma de frações com uma única função, então você fatoriza fatora, por exemplo, essa soma em numerador e denominador, né? E, por exemplo, quando o polinômio não é muito complicado, por exemplo, as raízes são inteiras, né? Ele consegue fatorar também o polinômio, né? Aqui, por exemplo, esse fator aqui, ele evita colocar números complexos no output, tá? E raízes. Então, ele não te dá uma expressão com elementos mais complicados do que a sua expressão inicial, tá? Ok, então vamos definir um polinômio aqui, um polinômio meio que arbitrário aqui, só para a gente poder utilizar esses outros comandos aqui e ver como eles são utilizados. Tá? Então, eu estou definindo esse polinômio utilizando o product. Tá? Então, estou colocando, tem uns coeficientes aqui que a gente não sabe o que é, são coeficientes livres. Tá? Eu estou definindo um polinômio desse tipo aqui, o produto de x menos coeficiente ci multiplicado por i ao quadrado de 1 até 5. Então, esse é o polinômio que eu estou trabalhando. Né? Então, tudo bem, ele está escrito em termos de... ele está fatorado. Aqui ele já está fatorado porque eu construí ele fatorado. Por exemplo, porque eu já sei quais são as raízes. Né? Mas, por exemplo, eu posso usar o comando expand, né? Usando o comando expand, o que o comando expand faz é
distribuir todos esses produtos que a gente tem aqui. Né? Então, expand poly, ele distribui todos os produtos que a gente tem. Tá? Então, ele não está aplicando nenhum tipo de simplificação, a única coisa que ele está fazendo é aplicando regras de distributividade aqui. Então, ele está expandindo tanto as potências que a gente tem aqui, quanto as multiplicações. Ok? Vamos chamar isso daqui de P, é o polinômio expandido. Então, é uma expressão complicada, vamos supor que a gente começou nessa expressão. Né? Eu quero enxergar isso daqui como um polinômio, mas um polinômio do tipo coeficiente que multiplica x, coeficiente que multiplica x ao quadrado, etc. Porque aqui, veja, eu tenho x ao quadrado aqui, eu tenho x ao quadrado aqui, então está tudo distribuído. Né? Isso aqui não está nem um pouco simplificado, essa expressão. Então, a maneira de se coletar os coeficientes que tem, por exemplo, o mesmo grau no polinômio é utilizando o comando collect. Collect, vou pegar esse P aqui, né? Aqui eu vou falar qual é a variável que eu quero coletar, eu quero agrupar os coeficientes. Né? Então ele vai enxergar x como variável e vai agrupar todos os coeficientes que não tem x, todos os coeficientes que tem x, todos os coeficientes que tem x ao quadrado, etc., até a maior potência de x aqui. Então, ele o output desse cara aqui, já é se eu começo com esse polinômio aqui estranho, né, ele já é algo que tem uma expressão um pouco mais agradável. Né? Eu sei que o meu x, o coeficiente de x elevado a 10 é 1, o coeficiente de x elevado a 9 é esse, etc. Né? Então, está tudo, a gente fala que está coletado aqui. Né? Deixa eu diminuir um pouco, está muito grande para ver. É uma expressão complicada também, mas eu posso aplicar uma opção aqui nesse collect a fim de simplificar cada um dos coeficientes dos meus monômios aqui. Né? Então, olha para o x à oitava, quero tentar simplificar ao máximo esse coeficiente. Então, depois do x aqui, eu posso colocar um comando simplify. Esse comando simplify a gente pode utilizar em outras situações também. Na hora que eu coloco o comando simplify, o que ele está fazendo é tentando simplificar ao máximo os coeficientes de cada um dos meus monômios. Então, por exemplo, antes desse cara, se eu tirar o simplify, dá uma olhada, o polinômio de x, o coeficiente de x à oitava, basicamente todos eles aparecem todos os termos, eu não tenho nada em evidência aqui, tá vendo? Apesar de eu ter C5 aqui, C5 aqui, C5 aqui, né? Mas isso aqui não está simplificado, no sentido que eu não tenho nada em evidência, né? Todos os termos, né, todos os monômios aparecem somando aqui. Então, se eu coloco um simplify, e aqui eu posso colocar qualquer opção de simplificação, ele já começa a melhorar um pouquinho a minha expressão. Por exemplo, o C1 aqui, ele colocou em evidência. Então, isso daqui é bom para a gente saber que esse simplify dentro do collect, ele simplifica cada um dos coeficientes do x, né? Do x ao quadrado, etc. Uma outra opção que a gente pode usar aqui é o full simplify. O full simplify basicamente é o simplify, só que ele utiliza mais um maior número de simplificações. Tá? Então, o simplify, ele tem determinadas operações algébricas que ele faz para poder simplificar determinada expressão. X a 10. Você está falando por causa por que apareceu essa ordem aqui? Tá, entendi. Isso foi a maneira que ele distribuiu, né? Eu entendi. Deveria ser x a 10, x a 9, x a oitava, tá? Tá, beleza. Isso daqui deveria estar lá embaixo. Né? Não, ele por algum motivo colocou aqui, eu não sei direito qual é a ordem que ele deve estar usando. Eu sei que matemática usa a ordem lexicográfica para dispor as coisas, né? Eu não tenho certeza por que ele colocou isso daqui aqui lá embaixo, mas não faz muita diferença. Entendi. A ideia do collect é coletar os coeficientes. Tá? Então, isso daqui, ele não tem... o coeficiente é o termo afim, né? O termo
para x igual a zero, é isso que você tem. Ele está colocando aqui em cima, mas isso daqui não faz muita diferença. O interessante aqui é verificar que ele está coletando os coeficientes das potências de x, e esse full simplify ele está simplificando. Então, o full simplify ele utiliza um pouco mais de recurso do computador e faz mais operações algébricas a fim de tentar simplificar as expressões. Então, o simplify ele é mais rápido do que o full simplify. Então, às vezes, o simplify é melhor para a gente, porque ele é um pouco mais rápido. O full simplify. Aqui ele está indo, não sei se vocês perceberam que ele demorou um pouco no começo, porque a segunda vez que você volta a aplicar o comando, ele já está na memória, então é um pouco mais rápido. Mas o full simplify, às vezes quando você está com um programa muito grande, você começa a colocar full simplify no meio de um for, por exemplo, e você não sabe direito como que ele vai se comportar. Daí ele demora um monte. Né? Então, a dica é dar uma olhada no simplify, no full simplify que você está utilizando, que às vezes um simples factor já te serve, mas você coloca um full simplify lá e o programa demora um monte para compilar. Então, quer ver uma outra coisa interessante? O n fatorial, né, e o gama, a função gama de n mais 1, eles se coincidem, né, quando n é um inteiro. Basicamente, a função gama generaliza a função fatorial. E, na verdade, a definição do matemático, por exemplo, você poderia calcular fatorial de um número qualquer. Tá? Porque a definição do fatorial no matemática é esse cara aqui, gama de n mais 1. Só que a hora que eu executo isso daqui, ele não enxerga que são as mesmas funções. Porque o matemática não está permitido, por padrão, fazer essa simplificação. A hora que eu utilizo o simplify aqui, ele também não consegue simplificar. Porque no pacote de manipulações contido dentro do Simplify, não tem algo que permita identificar o n fatorial como o gama de n mais 1. Mas se eu utilizo, ao invés do Simplify, eu utilizo o Full Simplify, só para vocês verem que o Full Simplify tem mais operações, ele permite fazer mais operações com o Simplify. Né? Então, se eu utilizo o Full Simplify nessa expressão, ele já identifica como zero. Então, dentro do pacote de transformações que o Full Simplify pode fazer para transformar determinadas expressões, contém, por exemplo, essas funções especiais aqui como gama, uma função gama. Já no Simplify, você não tem essas transformações embutidas nas transformações que o Simplify faz. Tá? Então, é por isso que o Simplify ele é mais rápido que o Full Simplify, porque ele percorre uma quantidade bem menor de manipulações na sua expressão. Já o Full Simplify, ele tenta fazer muito mais coisa com a sua expressão a fim de obter algo um pouco mais reduzido. Tá? Bom, hoje eu vou, acho que já deu 10h37, né? Eu ia começar a falar um pouco sobre matrizes e vetores, basicamente tentando passar por várias coisas aí do matemática, né, várias entidades matemáticas que tem no matemática, para que daí quem precisar de alguma coisa específica sabe pelo menos o básico para poder continuar aí se especializando. Então, amanhã eu vou começar a falar um pouco sobre matrizes e vetores e eu quero chegar até pelo menos equações diferenciais aí para discutir um pouco com vocês. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, se eu utilizar aí funções especiais como a função gama, tem como eu pedir para o matemático ele me mostrar a forma dessa função gama, por exemplo, gama n mais 1? Mostrar a forma. Por exemplo, Entendi. Não, então vamos fazer diferente aqui. Vou mostrar aqui para você. No notebook ele não vai te mostrar, não. Porque isso daí tá na memória dele. Mas quer ver? Ó, se você entrar aqui, deixa eu mudar a tela que eu estou compartilhando. Uma janela. Vou pegar de novo o help do matemática. No help ele tem, né? Porque a minha dúvida era o seguinte, por exemplo, eu utilizar gama, aí eu tenho alguma coisa dentro, aí eu pedi para ele me mostrar como é que fica a forma da integral, alguma coisa assim.
Sim, entendi. Né? Você entendeu mesmo? Eu entendi, eu entendi. Ou, é que assim, aqui, a hora que você clica em detalhes, né, ele fala para você como que é a definição da Isso, função gama. Ele vai fazer um pouco diferente. Se no seu notebook você colocar essa integral aqui, ele vai te simplificar com uma função gama. certo. No contrário, ele não faz. O ele não vai fazer, porque, enfim, a função gama é essa integral aqui, né? E o que ele vai tentar fazer é simplificar ao máximo a, a sua expressão. E a simplificação máxima dessa integral, uma vez que ele não consegue calcular de fato mesmo, é a função gama. Tá? Então, é isso que o matemático vai te fazer. Mas ele vai aplicar toda a sorte de manipulações que ele puder para simplificar, por exemplo, você colocar o gama de alguma coisa, ele vai tentar simplificar ao máximo que ele conseguir essa expressão que você está colocando. Ele não vai complicar para você, ele não vai transformar isso numa integral. Isso ele não vai fazer. Tá? Mas ele realmente pode decompor, e você pode pedir o gráfico da função gama, tá vendo aqui? Ó, você consegue calcular o gráfico, enfim. Ok, obrigado. Tá bom? O Francisco Francisco, tem uma pergunta. o Francisco tem uma pergunta. Se eu vou falar amanhã, na hora que a gente estiver na parte de equações diferenciais, eu vou comentar, porque agora a gente já não tem mais tempo, mas eu vou comentar sobre a lista de substituições, e daí vai aparecer essa flechinha aí que o Bruno está comentando. Ok. Agradeço de novo ao professor Douglas, parabéns pela aula aí. Se ninguém tiver mais dúvidas, por hoje é só. Obrigado de novo. E amanhã a gente se vê aqui no mesmo link, no mesmo horário. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida ou algo específico, assim, o tempo é curto, né? E tem bastante coisa para falar. Então, se alguém tiver alguma coisa específica que gostaria que eu comentasse aqui sobre a matemática, eu vou fazer uma coisa perigosa aqui, porque chova um monte de e-mail e eu não consigo falar de nada. Mas eu vou deixar meu e-mail aqui. Se alguém tiver alguma coisa específica e eu entender ser pertinente e que está condizente com o tempo, então pode mandar nesse e-mail aqui, porque daí eu vou pensar um pouco hoje à tarde na aula que a gente vai trabalhar amanhã. Então, manda aí, daí qualquer coisa eu posso reestruturar e ver sobre o que a gente discute amanhã, ok? Então, esse aqui é o meu e-mail. Beleza, então, pessoal. Ok, obrigado, professor. Até mais para todo mundo. Boa continuidade de evento aí para vocês. Obrigado.